bate-papo é sobre hip hop educação. Então eu vou fazer minha primeira provocação, para os caras falar um pouco, mas vocês também podem perguntar, tá? É aberto. Se tiver alguma pergunta, fala no microfone que o pessoal está captando. Enfim, vocês já teve alguma experiência com hip hop dentro da escola ou da biblioteca? Que a escola é uma referência à questão de educação. Biblioteca, se teve, se foi bom ou ruim? E aí? Eu tive uma experiência como professor do Enem durante 2 anos. Foi uma experiência boa e foi uma experiência ruim. Foi meio termo. O lado bom é que dava para você mostrar um pouco da cultura para a criançada que estava começando a conhecer sobre o mundo. O lado ruim, a falta de educação corporal e educativa com as crianças, como lidar com essas crianças. Então, esse foi o meu lado ruim. O lado bom, porque eu pude passar um pouco sobre a dança, aprender um pouco de como a criança se movimenta, de como que ela age e como que é a estrutura de uma criança. Mas o lado ruim foi esse, por falta de conhecimento educacional, pedagógico. Foi um pouco difícil, Eu tive uma experiência pública assim, de escolas. Foi que a gente fez 14 anos consecutivos a Semana Afro lá no José Leite, onde a gente pegava uma semana inteira e fazia eventos com a cultura negra mesmo. Tinha desfile das negras mais lindas, tinha aula de DJ, de b-boys, tinha shows. E durante 14 anos a gente usava uma semana da escola para quê? Junto com os diretores lá, a gente usava o que estava acontecendo no movimento como atividade, né? No final da semana tinha avaliação dos alunos, então toda a escola participava e rendeu vários frutos, apareceu vários MCs que aprendeu lá, vários DJs, e isso para mim foi muito gratificante. 14 anos aí de Semana Afro, que infelizmente acabou aí porque faleceu o professor Sebastião, que ele era o organizador, e a gente não está fazendo mais, mas é muito legal. É isso aí, para mim foi fantástico. Eu acho que vocês me permitem voltar alguns anos, primeiro para entender o porquê a gente está aqui hoje, né? Porque a gente está nesse espaço falando do hip hop educação, porque não é o rock educação, porque não é o samba e educação, porque não é o funk e educação, porque a gente está falando de hip hop e educação, né? Isso tem muito a ver com a sua origem, né? Acho que quem conhece ou quem tiver a possibilidade de pesquisar, né, a origem dessa cultura, ela tem muito a ver com a educação, principalmente quando a gente para pensar da onde ela se constitui enquanto cultura, né? Para quem conhece um pouquinho da história da música negra, e aí eu vou falar pela música, mas envolve todo o movimento, a fase que começou as block parties era uma fase onde o governo dos Estados Unidos estava em crise e cortou a parte educacional ligada à música nas escolas, né? Então não tinha música, não tinha mais as aulas de música que eram muito comuns, né? Inclusive o pessoal fica falando desse bagulho aí de música, de arte e tal. E lá é muito comum ter escolas de artes e como se fosse ETEC aqui e o cara aprende tipo de arte. Então o próprio Tupac dançava balé antes numa dessas escolas, né? Fazia teatro e tal. Muitos dos caras lá. Só que nessa época deu uma cortada desses recursos dentro da escola. E muito por conta também que a gente viu uma época onde as bandas, né, acabaram, porque era caro manter banda, né? E aí você tem um cenário que é esse cenário de cortes e tal, e principalmente no gueto, a funila, aonde os toca-discos que eram utilitários, era apenas um player, vira instrumento musical, né? Aonde você não tem mais bandas, mas você não leva mais as bandas pro gueto, mas os dois toca-discos viram essas bandas, né? E aonde também tem esse lance
das danças não ficarem muito na academia e ir para a rua, porque é onde você vai aprender, porque não tem na escola. Então esses caras mais velhos vão para a rua. E aonde a parte produtiva é ligada ao canto, né? Não tem esse espaço técnico, então ela se cria na rua, na arte do improviso, no canto falado e tal. Então esse era o cenário. E aí quando o hip hop se constitui e tal, e aí é bom entender que, mesma coisa quando a gente cria uma parada aqui, tipo, talvez daqui a 5, 6 anos a gente pare para pensar o que é esse espaço aqui, né? O que ele trouxe de conceito e tudo mais. E o hip hop é a mesma coisa, né? Não teve um cara virou lá conceitualmente, falou é isso, né? Quem dera que fosse assim nas nossas vidas, né? Então a gente já sabia o que fazer já de frente. A gente vai fazendo. O hip hop não foi, não é, está sendo. E aí, quando começa a pensar essa questão do conhecimento, e aí acho que a nossa ligação com a ligação do hip hop com a educação, né? Não ser só uma parada ligada à arte, né? Pela arte, é uma arte que ela, dentro das suas estéticas, vai discutindo essas coisas que nos formam enquanto pessoa. E se ele nos forma enquanto pessoa, é educação. Então acho que é esse caminho que a gente tem que fazer para chegar às nossas experiências, né? E a minha experiência com o hip hop na educação, ela vem quando a gente organiza aí uma oficina de MC e de breaking, o Gui até estava lá, né, a gente fez junto. Um espaço que era tipo uma creche, né? O pessoal usava lá. E a gente começou a fazer as paradas lá. E aí nesse processo eu tive encontro e conheci a Lei 10.639, que é a Lei de Ensino Obrigatório da Cultura Negra e Africana e Afro-Brasileira nos ensinos públicos da educação básica. E aí a gente montou uma palestra para poder falar dessa lei, trocar essa ideia com a galera. E no meio das palestras, que a gente chamava de palestra, né, nome feio, mas a gente chamava de palestra, a gente tinha um momento que a gente cantava, tinha um momento da dança e tudo mais. Então foi uma das primeiras ações que eu tive de educação com hip hop, né? E também estudei um pouquinho do projeto da Erundina, né? O pessoal mais velho aí que eu, principalmente, vai saber, teve um projeto aí que o X, o pessoal do MM e tal, a galera circulou as escolas num projeto que era encabeçado pela então prefeita na época, a Erundina, e que tinha o secretário de educação, era o Paulo Freire, se eu não me engano. E aí teve esse projeto de hip hop nas escolas. Olha que parada louca, a gente pensa que está fazendo um negócio novo e não tá, né? Tá só reescrevendo o inédito. Então, e aí desde lá eu venho trabalhando com hip hop. E aí não nessa caixinha, né? Hip hop educação quando está na escola. Não, se o hip hop nos forma enquanto ser humano, ele trabalha com educação transversal. E quando a gente leva isso para a escola, é um propósito político de intervenção com a arte, mais do que a educação. A gente teve, só para concluir essa parte, Fabrício, a gente por um tempo administrou um espaço cultural dentro de uma escola, né? Duas salas, um estúdio e uma sala multiuso lá, grafitada e tal. E a gente saiu da escola quando a questão artística estava ficando de lado, quando aquela sala estava sendo usada só pedagogicamente. Porque na nossa cabeça, aquele espaço era um espaço que ia refletir a educação de outro modo, né, de maneira espontânea, acreditando que a arte por si só, ela traz essas coisas. Não precisa a professora usar ela e descer lá para ter uma aula, não. A vivência aberta pode dar conta disso. Então foi um dos poucos embates que a gente teve, né? E que é isso, né? Quando o bagulho está pegando fogo, vamos chamar o hip hop porque ele é o salvador da pátria, né? As escolas acreditam nisso, os espaços acreditam nisso, mas não é assim. Acho que a gente vai discutir isso depois.